Olha, o que a gente vai analisar aqui não é uma história de ficção. É o relato perturbador e muito, muito pessoal de Alessandro Henquelen. Ele mesmo não chama de um conto de terror, mas sim do inferno que ele viveu, em silêncio, por muitos anos. O próprio autor faz questão de deixar isso claro logo no começo. O que a gente está prestes a ver pode até parecer roteiro de filme de terror, mas é apresentado como a experiência real de um menino. Um menino que começou a vida com a inocência de qualquer outra criança. E, para já dar o tom do que vem por aí, a história começa com essa citação do livro de Jó. É quase como um aviso, sabe? Nos preparando para um relato sobre o inexplicável, o que não se vê e o que é francamente aterrorizante. Então vamos lá. O tormento do Alessandro não começou quando ele nasceu. Não. Começou aos 4 anos de idade, com um único evento que, segundo ele, mudaria o rumo da vida dele para sempre. E tudo começou de um jeito que parecia inofensivo. Uma nova amizade com a vizinha, sabe como é? Só que essa amizade levou a um pedido muito bizarro e que se provou fatídico. A vizinha queria pegar emprestado o pequeno Alessandro para um ritual de cura para o sobrinho doente dela. Confiando na vizinha, a mãe dele concordou. Mas para uma criança de 4 anos, o que aconteceu em seguida foi um pesadelo confuso. Tiraram a roupa dele, deitaram ele no chão, cercado por velas coloridas. Um homem começou a cantar, misturando o nome dele com o de uma entidade, e a voz desse homem foi mudando, se tornando algo irreconhecível, transtornado. E aí veio o clímax do ritual. O homem, completamente transtornado, declarou essas palavras que, segundo o autor, selaram o destino do menino pelos próximos 7 anos. Ele agora pertencia a algo. Mas pertencia a que exatamente? Aquelas palavras ditas no ritual não foram o fim da história. Pelo contrário, foram pontos de partida para anos de um sofrimento que se espalhou não só para Alessandro, mas para a família inteira dele. Pouco tempo depois, uma entidade começou a aparecer para ele. Era um homem careca a quem faltava uma perna. Ele se aproximou do garoto com essa pergunta. Diante da recusa, ele forçou a amizade com uma ameaça terrível. Você não quer que eu faça nada de mal para o seu pai, quer? E as consequências disso foram sistemáticas, devastadoras. A saúde do Alessandro foi por água abaixo. Ele foi diagnosticado com febre reumática. A sorte da família simplesmente evaporou. O negócio do pai faliu. O medo virou o companheiro dele toda noite, forçando o menino a mentir sobre o porquê de chorar tanto. E o pior, ele não estava sozinho nisso. As irmãs dele também começaram a ver a mesma figura assustadora. A tortura psicológica era implacável. A entidade, que não tinha uma perna, dizia para o Alessandro o tempo todo que o mesmo ia acontecer com ele. Que logo logo ele também perderia as pernas. Uma ameaça muito específica e aterrorizante para manter o menino sob controle. E a narrativa vai se afunilando para o seu momento mais sombrio. Anos de sofrimento estavam prestes a culminar numa exigência simplesmente impossível. Para a gente ter uma ideia clara do tempo que isso durou, foram 7 anos de pesadelo. Tudo começa aos 4 anos com aquele ritual. Dos 4 aos 11 são anos de tormento, com doença, medo, abuso psicológico. Aos 11, a saúde dele entra em colapso. Ele vai para o hospital e é nesse mesmo ano que o ultimato acontece. No hospital acontece um momento de desespero absoluto. A mãe do Alessandro, exausta depois de 7 anos vendo o filho sofrer, foi até a capela e desabafou com Deus. Ela disse que não aguentava mais. Disse que, por mais que doesse, se a morte fosse o único jeito de acabar com a dor dele, que fosse. Mas, na cabeça de um menino doente e assustado, essas palavras soaram como uma única coisa: abandono. Então, o ponto crucial da história é este. Se aproveitando da vulnerabilidade total do menino, a entidade faz sua proposta final. Camila era a irmã mais nova dele. O demônio argumentou que a mãe estava cansada por causa dele e que a única saída era matar a irmãzinha para salvar a si mesmo e a própria mãe. Com essa proposta terrível ecoando na mente, a história se encaminha para o seu ato final. Uma reviravolta inesperada estava prestes a levá-lo a um confronto direto. Assim que ele teve alta, a tia dele, que morava em outra cidade, foi buscá-los. Mas ela não os levou para casa. Em vez disso, ela os levou para uma igreja, um lugar onde Alessandro, depois de tantas tentativas frustradas em outros lugares, nem imaginava que poderia encontrar uma solução. Já dentro do carro, no caminho de volta, a entidade apareceu para ele uma última vez. Ela o encarou e repetiu as mesmas palavras que, momentos antes, ele tinha ouvido sair da boca da própria mãe durante a oração na igreja, num momento de aparente possessão.
Era a ameaça final. E é aqui que o jogo vira completamente. Pela primeira vez em 7 anos, o Alessandro não sentiu medo. Exausto, sentindo que não tinha mais nada a perder, ele olhou para a entidade e respondeu: "Mata! Eu não tenho vida mesmo." Ele escolheu o desafio em vez do medo. E a consequência desse desafio foi imediata e, segundo ele, permanente. A entidade desapareceu, para nunca mais voltar. As dores nas pernas sumiram na hora. A saúde dele foi completamente restaurada, algo que, de acordo com o relato, até os médicos admitiram ser uma cura inexplicável. O autor conclui a sua jornada de libertação com essa passagem bíblica de Tiago. Para ele, a chave foi essa, a resistência. No momento em que ele parou de obedecer por medo e finalmente confrontou o seu carrasco, o tormento acabou. E essa história extraordinária nos deixa com uma pergunta bem inquietante, né? Onde é que a gente traça a linha entre um trauma psicológico profundo e uma experiência sobrenatural real? O relato do Alessandro nos força a questionar os limites daquilo que a gente acredita ser possível.